Bom dia, amigos. Estamos abrindo preliminar a imagem do futebol aqui pela Bandeirantes. É o timaço da Bandeirantes entrando em campo aos sábados, 10h30 da manhã. Sempre temos um encontro marcado com você aqui na tela da Band. E hoje o convidado especial é Rui Costa, diretor executivo de futebol do Grêmio, nosso convidado especial. Além disso, os jornalistas José Aldo Pinheiro e Cristiane Matos vão me ajudar a sabatinar Rui Costa, fazendo um raio-x do Grêmio até aqui na temporada. Rui, é muito bom tê-lo aqui. Bom dia. Bom dia, Rec. É um prazer estar aqui contigo, a Cristiane, com o Zé Aldo. Estou à disposição dos telespectadores. Que nota você daria para o Grêmio na temporada? Já vou começar light assim, já que é sábado de manhã e tal, o pessoal está tomando chimarrão em casa. Que nota você daria para o desempenho do Grêmio até aqui na temporada? Acho uma nota que tenha que estabelecer uma média, né? Porque o trabalho, na média, ele tem sido muito bom, né? Nós estamos no início desse trabalho, são só 5 meses, né? O torcedor tem toda a razão de nos cobrar, mas nós temos que analisar cada início de trabalho, né? O Anderson está conosco há 5 meses, eu diria que é uma nota média, uma nota 7, 7,5, né? Para que nós possamos evoluir no transcorrer desse ano, né? Claro que nessa média, o fato de nós termos saído da Libertadores da forma como saímos, isso prejudicou um pouco essa pontuação, vamos dizer assim, né? Pegando o raciocínio que tu estás colocando. E isso é algo que nós temos que reconstruir, né? E o melhor momento para reconstruir é fazer um grande Campeonato Brasileiro, fazer uma grande Copa do Brasil e buscar incansavelmente mais um título. Primeiro as damas, já me ensinaram lá em Lagoa Vermelha. Zé Aldo Pinheiro vai ficar por segundo. Pensei que tu ia me chamar e dizer que primeiro as damas. Não sei. Eu fiquei preocupado. Eu não sei por que essa explicação. Cristiane Matos, diga aí, Cristiane. Até por isso que tu falaste agora, qual a importância que tu acredita que vai ter essa parada para a Copa do Mundo, até para o Grêmio se reestruturar, para também readquirir essa confiança que ficou um pouco abalada depois da saída da Libertadores? Essa parada ela tem uma vantagem técnica e uma vantagem emocional, como tu colocas, né? A confiança está estabelecida, né? Claro que a nossa confiança cresce na medida em que a confiança do torcedor também ela fica muito clara. O torcedor está entristecido, está chateado, com toda a razão, e isso afeta até a relação dele com o clube, com quem dirige o clube, com os profissionais que trabalham no clube. Então, o nosso trabalho é entrar nessa temporada de meio de ano com uma pontuação muito boa no Campeonato Brasileiro, para que nós possamos fazer esse trabalho visando exatamente voltar para o Campeonato Brasileiro com chance de buscar o título, de disputar o título, né? E isso certamente vai criar um ambiente muito mais favorável para todos nós. O Rui chegou aqui confidenciando para nós que tem sido muito sofrido para ele esse período de atividade em função da pressão pelos resultados. Então, a pergunta que eu faria é a seguinte: Rui, qual é o mais difícil? É ser advogado, depender de honorários, mas você é dono do próprio nariz, você trabalha, ou você depender do Barcos, que perde gol, do Pará, que é muito criticado, enfim, e da pressão da torcida pelos resultados que não vêm há 13 anos? O que é mais difícil? Não, são situações distintas, né? E evidentemente que a atividade que eu exerço hoje profissionalmente é uma profissão que eu só acolhi porque entendia que estava preparado para ela, e estar preparado para essa atividade profissional significa estar preparado para a pressão, significa estar preparado para a cobrança, né? Não pode, nenhum profissional pode ter a pretensão de ser diretor executivo de um clube como o Grêmio se ele tiver a fantasia de que tudo vai ser colorido, tudo vai ser ótimo, não vai haver cobrança, né? Isso faz parte da minha atividade profissional, né? Como fazia parte da minha outra atividade profissional, uma série de adversidades, eu encaro isso com normalidade. Há uma decadência física visível, né? mas isso não faz com que eu perca a capacidade profissional e de compreender que estar onde eu estou é um privilégio, né? Estar num clube como o Grêmio, desempenhando a atividade que eu desempenho, é algo que qualifica qualquer currículo, e eu tenho que analisar sobre esse aspecto. Eu tenho que ter performance, porque a performance é fundamental para essa atividade que eu passei a exercer. Rui, é impossível o Grêmio dar uma grande tacada diante do momento econômico que ele vive? Digamos, tem um jogador muito bom à disposição na Europa que possa retornar ao Brasil. O Grêmio não tem condições de disputar em condições de igualdade com outros times? É que o Grêmio tem trabalhado muito
principalmente nessa temporada, no meio da temporada passada, com uma busca de um equilíbrio financeiro, né? E acredito que nós conseguimos trazer jogadores com custo baixo e que trouxeram resultados não só financeiros como técnicos, né? Assim como eventualmente nos equivocamos, trazendo jogadores com valores mais altos, valores com um currículo maior e que lamentavelmente não trouxeram o retorno que nós imaginávamos, né? Mas da metade do ano passado para cá nós desenvolvemos então aprimoramos mais esse projeto de investir muito no departamento de formação, na base, facilitar que os jogadores jovens viessem a ocupar o espaço no profissional. Eu lembro a vocês que a nossa lista da Libertadores, 50% dos atletas eram atletas com idade sub-20. Eu desafio qualquer clube que esteja na Libertadores que tivesse essa proporcionalidade, né? Mas nós sabemos que em algum momento é preciso qualificar, e qualificar no futebol não necessariamente significa sempre ter essa possibilidade de trazer o preço, aquele que é mais barato e que traz a maior qualificação, né? Então, o Grêmio hoje, se tiver a colaboração e a intervenção de parcerias que nós construímos ao longo desse período, nós temos 2, 3 parceiros importantes, um principalmente, que é um parceiro que sempre tem nos ajudado. Se houver essa possibilidade de criar uma matriz de negócio que seja sedutora para o investidor, porque o investidor quer realizar os seus ativos, quer ganhar dinheiro, né? Nós teríamos condições de trazer 1 ou 2 atletas desse nível que tu colocas, né? Para agregar qualidade a um grupo que eu entendo que já possui qualidade. Mas um grupo que possui qualidade, Rui, mas que hoje, se a gente fosse analisar o grupo hoje do Grêmio, tu acredita que daria para dizer que esse grupo do Grêmio tem condições de ser, por exemplo, campeão brasileiro? Deixa eu só somar nessa questão da Cris. Dá para dizer que o Grêmio precisa mais de reservas do que de titulares? Não, eu diria que, primeiro, o Grêmio, eu acredito que o Grêmio tenha condições de ser campeão brasileiro com esse grupo que nós temos, né? Assim como eu acredito que o Grêmio poderia ter sido campeão da Libertadores. Nós ontem vimos o nosso adversário, o São Lourenço, disputando uma competição com aquele que é tido como o grupo mais qualificado do Brasil, e merecidamente. No Cruzeiro tem um grande grupo. E eu, pelos 2 jogos que eu acompanhei do Cruzeiro, e com todo respeito ao Cruzeiro, acho que o Grêmio foi muito melhor contra o São Lourenço do que o Cruzeiro conseguiu ser, né? E é uma comparação importante porque são jogos na mesma competição, muito próximos, no mesmo ambiente de pressão, no mesmo ambiente de apuro, né? Porque era um jogo eliminatório, e eu entendo que, lamentavelmente, em que pese tenhamos saído da competição, o Grêmio certamente, se passasse pelo São Lourenço, e o ser no futebol sempre é uma bela desculpa, né? Mas se passássemos, eu acredito que o Grêmio teria chance de chegar à disputa do título. E essa convicção que eu tenho, ela vale para o Campeonato Brasileiro, vale para a Copa do Brasil. Claro que sempre que possível, eu sempre digo isso, quase como um mantra, né? Nós temos que estar atentos ao mercado, eu particularmente pela função que exerço, e se for possível trazer mais qualidade, nós temos que trazer. A questão de reservas, né? O Grêmio tem, hoje, no meu entender, uma política que está muito clara, né? Nós temos um grupo de um pouco mais de 35 jogadores, nós trabalhamos com um grupo principal, digamos, em nível de titularidade, com jogadores que mesclam experiência com jogadores mais rodados. Nós temos um segundo time, que é o time de jogadores em nível de grupo, ou que podem, inclusive, estar em nível de titularidade. E temos um terceiro grupo, que é o de jovens jogadores que nós queremos colocar na vitrine, e achamos que isso é o que deve ser feito, né? Se é possível trazer mais jogadores de qualidade para trabalhar num desses 2 grupos, sempre é melhor, né? O Grêmio apostou, por exemplo, em ter o Barcos, por exemplo, nós temos o Kleber e nós temos o Yuri Mamute e o Lucas Coelho, que são jogadores do clube formados. O clube é importante que esses jogadores tenham a oportunidade de jogar. Nós vimos recentemente aí o Lucas fazendo uma grande partida contra o Atlético Mineiro, aliás, o time todo, um time muito jovem, né? Que comprova que o Grêmio tem um grupo de qualidade. Fazer aquele jogo que nós fizemos contra o campeão da Libertadores, numa situação de um time que nunca tinha jogado junto, e naquele nível de atuação, mostra a qualidade do grupo e a qualidade da comissão técnica. O Rui gosta de fazer, e ele faz seguidamente esse tipo de avaliação, retrospectiva, analisando, fazendo um balanço. E eu não esqueci de uma fala recente, dizendo que o jogo lá de Rio Grande poderia ter tido um efeito, reflexo na sequência da campanha da temporada, culminando com a eliminação da Copa Libertadores. Eu te pergunto, os grenais foram decisivos para a eliminação da Libertadores e mais. Como na Libertadores se trabalha com uma necessidade de uma maturidade, de uma experiência e de uma capacidade emocional de resistir à pressão, o excesso de juventude poderia ter comprometido o Grêmio naquela decisão? Não vejo dessa forma. Eu vejo de uma forma muito clara, e aliás nós já conversamos sobre isso internamente, junto com o presidente Fábio Koff.
e eu dizia para ti fora do ar, né, talvez a coisa que mais nos incomode, e no bom sentido, né, e que nos faz cada vez mais buscar incansavelmente um título, é esse período, longo período em que o Grêmio está sem conquistar um título de importância, né? E isso interfere no dia a dia de todos nós, né? Isso causa ansiedade, isso causa uma preocupação de que esse título venha a qualquer momento, né? E nem sempre isso é possível, né? Quando nós disputamos o Campeonato Gaúcho e disputávamos com a equipe tida como principal, fizemos primeiro porque entendíamos que era o momento oportuno de dar o tal termo de treinabilidade, né, para uma equipe que estava ao mesmo tempo numa competição extremamente importante. Segundo, porque tínhamos a intenção e a vontade de dar esse título para o torcedor. Era importante, entendíamos que vencer o Campeonato Gaúcho poderia solidificar mais o trabalho na Libertadores, embora uma coisa não tenha relação direta com a outra, né? E o que nós projetávamos não deu certo na medida em que nós percebemos que, enquanto nós tínhamos jogado 22 jogos, 23 jogos, o nosso tradicional adversário tinha feito 9 partidas. E isso, em algum momento, ia cobrar o seu preço, né? E aqui não estou fazendo qualquer tipo de crítica ao trabalho que é feito no Grêmio, porque o Grêmio tem simplesmente hoje o melhor preparador. Não está reclamando do calendário? Não, o calendário foi injusto conosco e esses dias eu até comentei isso. Talvez o momento mais decisivo nosso, e que nós tínhamos que ter tomado um procedimento até mais político, foi quando nos deparamos com aquela situação lá de Rio Grande, né? Ali, talvez o Grêmio tivesse que ter abandonado o Campeonato Gaúcho. Às vezes tem que chutar o balde. Por quê? Porque nós vínhamos, e o torcedor não tem por que lembrar disso, mas nós temos que lembrar, nós vimos de uma semana, ouvimos de um calendário em que nós fomos obrigados a jogar a cada 72 horas. Eu não me lembro, na história recente do futebol mundial, um clube que tenha sido submetido a isso. Mas pode usar time reserva. Bom, mas aí é o desequilíbrio técnico, né? E em função até de uma inauguração de um estádio que é importante para a cidade, né? Fomos colocados para jogar numa condição absolutamente inapropriada, né? Que fez com que, inclusive, eu saísse da minha natural educação, né? Eu sou tido como um cara muito educado. Não, tu é educado. Mas aquele dia tu... E começamos o campeonato, e as pessoas esquecem disso, jogando numa situação também absolutamente desumana, e eu posso dizer isso porque eu estava lá, né? Nós abrimos o Campeonato Gaúcho às 4h, numa grama sintética, onde os jogadores do Grêmio, poderiam ter tido até um colapso, porque a temperatura no campo era de 65 graus. Era impossível caminhar no campo, né? Então, essas coisas, quando elas são colocadas todas juntas, né, a gente percebe que o Grêmio, que era uma equipe que disputava uma competição continental e que, portanto, era a imagem do Rio Grande do Sul, do ponto de vista de mídia e de tudo aquilo que representa o futebol, era a equipe que mais estava sendo maltratada, né? Claro que, dizendo isso nessa altura e depois do resultado que nós tivemos nos jogos finais, principalmente, né, parece uma desculpa arquitetada, uma desculpa montada, uma retórica talvez nem tão bem elaborada assim, né? Mas é o que nós sentimos, né? É o que nós, inclusive, admitimos como algo que talvez não tenha sido projetado de forma adequada, né? Porque se nós tivéssemos ali saído do Campeonato Gaúcho e ali colocado uma equipe alternativa, e quando eu digo alternativa, é alternativa mesmo, equipe jovem, talvez não se estivesse discutindo hoje até a competência e a qualidade dos profissionais do clube. A situação do Dudu, é líquido e certo que o Grêmio vai ficar com esse jogador ou é complicado pelo valor que é alto? Não, Rec, é extremamente complicado porque a vinda do Dudu já foi complicada, né? O Dudu, aliás, é bom que o torcedor saiba, o Dudu está no Grêmio muito pela vontade dele de estar no Grêmio, o que nesse momento em que o profissionalismo é exaltado a todo momento, né, em que os profissionais têm que olhar números e está correto, um gesto como esse do Dudu, ele tem um significado para o torcedor, né? Eu conversei várias vezes com o Dudu por telefone, me lembro que teve um momento que a negociação caiu mesmo, não tinha mais jeito, porque o pessoal lá da Ucrânia, eles são negociadores implacáveis, assim, né? E como? São muito difíceis de negociar, porque são homens, normalmente são clubes administrados por homens muito ricos, e que para eles mexer num jogador, vou colocar, é como um brinquedo, né? Puxa para cá, puxa para lá, não tem esse contexto de negócio como nós tratamos aqui, né? E houve um momento que o negócio caiu. E eu me lembro que quando eu conversei por telefone e disse, olha, Dudu, infelizmente não vamos poder, ele chegou a se emocionar no telefone, né? E isso eu conto porque acho importante que o torcedor saiba o perfil de jogadores que nós estamos trazendo e como isso é significativo quando, por exemplo, o Grêmio perde uma classificação para a Libertadores, em que nós entramos no vestiário e a prostração era absoluta, os jogadores estavam muito tristes, alguns, inclusive o próprio Dudu, emocionados, né?
E às vezes isso a gente não vê no vestiário. Às vezes perder ou ganhar é a mesma coisa, né? Então o Dudu é um jogador que se valorizou muito aqui no Grêmio, né? Tem uma cláusula importante, né? A opção de compra dele é um valor significativo. E nós estamos já trabalhando, tentando ver em que medida nós podemos aí cooptar, né, investidores, pessoas interessadas. Há inclusive interesse dele e dos seus representantes que ele permaneça, mas é algo bastante complicado. Depois do intervalo comercial, tem mais Rui Costa, diretor executivo do Grêmio. Na sequência, nós vamos projetar Grêmio Internacional no Campeonato Brasileiro. O Grêmio encarando o Fluminense na Arena com muitas promoções, contando com a presença do torcedor neste domingo, amanhã, 4 da tarde, num horário decente, e o Internacional vai ao Heriberto Rilse encarar o Criciúma, que tomou meia dúzia do Botafogo. Como vai sair o Colorado, que ainda não perdeu com os titulares? Já voltamos.